Sejam bem-vindos a mais um Fórum 20 anos, 20 temas, que serão transmitidos nas plataformas eletrónicas da entidade reguladora da saúde durante o ano em que se assinalam 20 anos da ERS. O tema que iremos analisar hoje, com algum detalhe, é a publicidade em saúde, uma temática abrangente e que será, por isso, dividida em duas sessões. Esta dirigida a prestadores e a do próximo dia 28 de maio, dirigida aos utentes. Antes de prosseguirmos por imperativos legais, importa referir que estes fóruns são gravados para que, posteriormente, quem entender, os possa visualizar na página eletrónica da ERS. Assim, para efeitos da RGPD, quem submete perguntas deve ter em conta que autoriza a exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre o cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas e, por isso, a forma mais simples de participar no fórum é utilizar a caixa de comentários. Mas se quiser também participar por outras vias, pode submeter perguntas em vídeo. E como é que se efetua essa formação em vídeo? Basta aceder à página eletrónica da ERS, em www.ers.pt, aceder ao menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, e aqui consegue visualizar toda a informação relativamente a estes fóruns, com informação detalhada sobre aquilo que se irá discutir, e também pode participar, e também tem uma explicação sobre a forma de participação, ou através de perguntas em direto utilizando o chat ou através da submissão de vídeo-perguntas. Essa parte da submissão de vídeo-perguntas obriga a que previamente grave um vídeo e submeta na página da entidade reguladora da saúde. Se quiser saber quais são os próximos fóruns, também na página da entidade reguladora, nesta página específica, tem um calendário dos próximos fóruns e de qual é a previsão da sua emissão. Se tiver ainda oportunidade e quiser rever alguns dos fóruns que já foram, entretanto, emitidos, na página inferior está um resumo ou está um acesso aos vídeos de todas as emissões que já ocorreram. Hoje, como já vos disse, vamos falar em publicidade em saúde, dirigida ao universo de regulados, e temos aqui connosco, para nos explicar ao detalhe todas estes pormenores, a Bárbara Soares, do Departamento de Intervenção Sancionatória. Bárbara, a palavra é tua. Bom dia, obrigada, Vítor. Começo por cumprimentar a audiência e agradecer a participação de todos os que decidiram despender um pouco do seu tempo para estar aqui hoje e assistir a este fórum. Como o Vítor Moutinho acabou de referir, a sessão de hoje é dedicada à temática da publicidade em saúde, sendo especialmente direcionada para os prestadores de cuidados de saúde. No próximo dia 28 de maio, a minha colega Beatriz Ceissa terá a oportunidade de apresentar uma segunda sessão sobre o mesmo tema, mas mais direcionada para os utentes dos serviços de saúde. Porquê a divisão deste tema, da publicidade em saúde, em duas sessões? Bem, por um lado, por uma questão operacional e de gestão também do tempo, porque sabemos que aqui temos um tempo um pouco mais reduzido para estas emissões, mas também porque cada um dos grupos visados, os prestadores e os utentes, abordam este tema de uma perspectiva própria. Os prestadores de cuidados de saúde, enquanto intervenientes na publicidade em saúde, enquanto beneficiários da publicidade, estão vinculados pelo regime atualmente em vigor na nossa ordem jurídica. Os utentes, enquanto destinatários da publicidade em saúde, são titulares dos direitos que fundamentam o regime que foi consagrado em 2015 pelo legislador e que compete à entidade reguladora da saúde fiscalizar e sancionar também em caso de incumprimento do regime instituído. Nos próximos minutos, convido-vos a acompanharem-me então numa breve incursão sobre o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde.
começo por vos deixar aqui duas imagens elucidativas, ou que eu espero que sejam elucidativas da realidade atual. Portanto, em termos económicos, podemos dizer que a sociedade hoje em dia é uma sociedade de consumo, fomentada por um acesso mais facilitado a bens e a serviços e pela intensificação da produção de informação e massificação dos meios de comunicação. Neste contexto, a publicidade tem ganho um maior destaque ao longo das últimas décadas, revelando-se um instrumento essencial ao serviço dos agentes económicos e das suas diversas atividades, mas também ao serviço dos direitos dos consumidores. Atende-se desde logo ao Código-Geral da Publicidade, que é já de 1990, em cujo preâmbulo é declarada a importância da publicidade nos termos que passo a citar. Diz o nosso Código-Geral da Publicidade que a publicidade assume uma importância e alcance significativos, quer no domínio da atividade económica, quer como instrumento privilegiado de fomento da concorrência, benéfica para empresas, mas também para os seus clientes. Portanto, no caso, benéfica para os prestadores de cuidados de saúde e também para os utentes. Porém, a receptividade de que beneficia no cotidiano dos cidadãos, se lhe confere acrescida importância, não deixa de trazer também uma natural e progressiva responsabilidade, na perspectiva merecedora de atenção, de proteção e defesa dos consumidores e das suas legítimas expectativas. Portanto, qualquer anunciante deve ter em consideração a responsabilidade acrescida que sobre ele recai sempre que quer fazer publicidade. Continuo a citar o Código da Publicidade, que diz que uma sociedade responsável não pode deixar de prever e considerar a definição de regras mínimas, cuja inexistência, podendo consumar situações enganosas ou atentatórias dos direitos do cidadão consumidor, permitiria, na prática, desvirtuar o próprio intrínseco mérito da atividade publicitária. Portanto, não obstante a liberdade de expressão contemplada, aliás, na Constituição da República Portuguesa, determina-se que há alguns limites, algumas regras que têm que ser impostas no que concerne à publicidade, precisamente para garantir, acima de tudo, princípios de verdade, de transparência, de completude e garantir os direitos e interesses dos consumidores. Para além do Código-Geral da Publicidade, ao longo dos anos tem sido aprovada, quer a nível nacional, quer também a nível europeu, legislação especial sobre publicidade na perspectiva da proteção dos consumidores. Temos o caso do setor bancário e financeiro, da publicidade a medicamentos e dispositivos médicos, publicidade a bebidas alcoólicas, publicidade dirigida a menores, entre tantos outros exemplos que podia deixar aqui de publicidade ou de práticas publicitárias que estão hoje em dia sujeitas a regimes especiais e a regras específicas que quer os beneficiários da publicidade, quer as próprias agências de publicidade devem cumprir. No que especificamente diz respeito ao setor da prestação de cuidados de saúde, o que se tem verificado é que as pessoas, ao longo dos últimos anos, estão cada vez mais atentas à sua saúde. Por isso mesmo, o que está alegadamente relacionado com a promoção da saúde e prevenção de doenças é hoje muito valorizado e ganha um rápido destaque nesta sociedade de informação que nos caracteriza. O problema aqui é que nem todos os operadores económicos, infelizmente, têm as melhores motivações ou intenções, verificando-se que vários bens e serviços são erradamente associados à área da saúde. Penso, por exemplo, em serviços que não têm uma base sólida de sustentação técnico-científica e que emergem mais em questões de fé, ou se acredita ou não se acredita, mas que recorrem muito ao termo terapia,
ou clínica, por exemplo, que são termos, 2 exemplos de termos muito associados à prestação de cuidados de saúde. E pensando na terapia, posso-vos dar aqui 2 ou 3 exemplos de casos que já tivemos que analisar na entidade reguladora. Fazer referência à aromoterapia, portanto com recurso a cheiros, que pode resolver algum problema de saúde. A cromoterapia, com base em cores, também na expectativa, ou pelo menos é isso que é apregoado em termos publicitários, de resolver problemas ou de aumentar, digamos assim, a saúde das pessoas. Ou mesmo uma cerebroterapia, que consistia numa imposição de mãos sobre a cabeça de uma pessoa e, portanto, muitas vezes, só pelo facto de se utilizar esta expressão, terapia, terapêutica, o consumidor, o utente, pode ser erradamente induzido a achar que está ali um profissional de saúde habilitado no seu estabelecimento a prestar verdadeiros serviços de saúde, quando não o são, e, portanto, é preciso ter em conta estas más intenções que podem estar muitas vezes por trás da atividade publicitária de algumas entidades. Em prol dos direitos dos utentes, que são, portanto, como eu estou a referir, os consumidores de serviços de saúde, em 2015 o Legislador Nacional estabeleceu como prioridade regular a publicidade em saúde e, nessa medida, aprovou o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. Portanto, por via do Decreto-Lei 238/2015, é este o número do diploma, se o quiserem pesquisar no Diário da República, portanto, Decreto-Lei 238/2015, foi estabelecido o regime jurídico a que devem obedecer as práticas de publicidade em saúde, desenvolvidas por quaisquer intervenientes, sejam eles de natureza pública, privada ou social, sobre intervenções dirigidas à proteção ou manutenção da saúde ou à prevenção e tratamento de doenças. Peço desculpa, agora sim passei o slide. Portanto, intervenções dirigidas, dizia eu, à proteção e manutenção da saúde ou prevenção e tratamento de doenças, incluindo-se aqui as ofertas de diagnóstico. Portanto, incluem-se também, por exemplo, os rastreios, a publicidade a rastreios de saúde. E quaisquer tratamentos ou terapias. E aqui podemos frisar as terapêuticas não convencionais, que estão também sujeitas ao regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. Conforme consta do preâmbulo deste Decreto-Lei 238/2015, este regime jurídico visa acautelar direitos e interesses dos utentes relativos à proteção da saúde e à segurança dos atos e serviços, por via do estabelecimento de normas necessárias, adequadas e proporcionais ao imperativo constitucional de proteção da saúde e dos direitos dos consumidores, assegurando, por essa via, o direito dos utentes à informação que se pretende verdadeira, completa, transparente e que é imprescindível para o exercício da liberdade de escolha por parte do utente. O utente só pode escolher entre as hipóteses que conhece e, portanto, sobre as quais tem informação e informação verdadeira, e para a prestação também de um consentimento livre e esclarecido. No entanto, para além dos direitos e interesses legítimos dos utentes, este regime teve também na sua gênese preocupações relativas à concorrência entre os prestadores de cuidados de saúde. Por conseguinte, visa a proteção de interesses comuns que são de âmbito económico, social e de saúde. Já como o Código da Publicidade dizia, e eu citei há pouco, a publicidade também é importante em termos económicos e em termos das relações que se estabelecem entre operadores concorrentes. De acordo com o Decreto-Lei 238/2015, o seu artigo 8º e o seu artigo 10º, foi atribuída à AERS competências para fiscalizar a publicidade em saúde e também para instruir e decidir processos de contraordenação instaurados devido à violação do regime. Foi também atribuída à AERS competência regulamentar para definir elementos importantes no sentido de aferir a legalidade da publicidade efetuada.
Em cumprimento desse poder ou dessa competência de regulamentação, em novembro de 2016 foi aprovado o regulamento da ERSE 1058/2016, que define os elementos de identificação dos intervenientes a favor de quem são efetuadas as práticas de publicidade em saúde e define também os elementos que devem constar da mensagem ou informação publicitada. Portanto, por um lado, os elementos de identificação dos sujeitos beneficiários da publicidade e, portanto, também as suas características distintivas, e, por outro, os elementos, então, que devem compor a mensagem, o conteúdo, o teor da mensagem. Neste sentido, para o correto cumprimento das obrigações legais em matéria de publicidade em saúde, os prestadores devem procurar fazer uma leitura e uma aplicação integrada destes dois diplomas. Portanto, ler em conjunto para ficarem com uma real noção deste regime, quer o Decreto-Lei 238/2015, quer depois o regulamento da entidade reguladora da saúde do final do ano 2016. Para quem tiver interesse na consulta destes dois diplomas, podem consultá-los através do Diário da República ou diretamente na página eletrónica da ERSE, que o Vítor, logo no início desta sessão, mencionou e mostrou, na área de legislação. Até podemos aproveitar, Bárbara, se me permites, podemos mostrar Sim. mesmo essa parte da página eletrónica para que as pessoas possam entender, acedendo através da página principal da ERSE. Há um menu que diz legislação. Clicando Exatamente. na legislação, tem um subtema publicidade em saúde, que vai abrir uma nova página. Neste combo, voltamos a selecionar a publicidade em saúde e aqui em baixo estão um conjunto de informações Exatamente. que podem ser consultadas a qualquer momento. Desculpa. Inclusive o código da publicidade que eu citei e quem tiver interesse em aprofundar esta matéria deverá também consultar. Obrigada, Vítor. Portanto, matérias que estão excluídas, prosseguindo aqui com a nossa apresentação, matérias que estão excluídas do regime das práticas de publicidade em saúde. O legislador apresenta aqui um elenco de matérias, por exemplo, a publicidade a medicamentos e dispositivos médicos, a publicidade institucional do Estado. Também não se aplica este regime jurídico à publicidade a suplementos alimentares e não se aplica ainda à publicidade feita pelos profissionais de saúde, na parte em que essa publicidade espoleta uma eventual responsabilidade disciplinar. Portanto, não se vai aplicar o regime das práticas de publicidade em saúde a todas as matérias que já, embora relacionadas com a área da saúde, já estavam reguladas previamente por próprios. E eles estão aí referidos no que concerne aos medicamentos, aos dispositivos médicos, publicidade institucional do Estado e também a publicidade a suplementos alimentares. Depois, no que concerne às ordens profissionais, às associações públicas profissionais, cada profissional de saúde deverá consultar os respectivos códigos deontológicos, as respectivas regras, para aferir aquilo que a sua ordem profissional permite ou não permite em termos de publicidade, porque podem existir depois regras ainda mais específicas mediante a profissão de saúde em causa e o que for determinado pela respectiva ordem profissional. Passando para a definição de prática de publicidade em saúde. Portanto, o que é que se entende por prática de publicidade em saúde? O legislador dá-nos aqui a definição. De acordo com o Decreto-Lei 238/2015, a expressão abrange qualquer forma de comunicação comercial ou qualquer tipo de informação, mesmo que se trate de uma informação encapotada, de uma publicidade informativa encapotada que não é facilmente detectada. Mas o regime aplica-se, portanto, a qualquer tipo de comunicação comercial
incluindo televenda, telepromoção, patrocínio, colocação de produto, ajuda à produção, termos técnicos nesta área da publicidade, e qualquer informação, mesmo que sob a aparência de uma informação editorial, técnica ou científica. Portanto, mensagens que tenham como objetivo ou efeito, direto ou indireto, promover junto de utentes atos e serviços dirigidos à proteção, manutenção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, ou também serviços, ou também ideias, princípios e iniciativas. Volto a referir aqui, ao nível das iniciativas, por exemplo, iniciativas de rastreio, a sua divulgação, a promoção desse tipo de iniciativas está sujeita ao regime da publicidade, por exemplo. Ou mesmo a divulgação de uma instituição também estará sujeita ao regime das práticas de publicidade em saúde. Penso, por exemplo, na publicidade que pode ser feita por um determinado grupo económico que atua no setor da saúde, ou a publicidade a uma marca específica reconhecida pelo setor. Portanto, pode não estar em causa um concreto ato ou serviço de saúde, mas a instituição em si, a marca que é usada, e mesmo assim, havendo uma associação à promoção de atos e serviços que são prestados, está sujeita, obviamente, ao regime, essa publicidade está sujeita a este regime jurídico, ao regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. Dá-nos depois também a lei uma definição de interveniente. Interveniente é o sujeito sobre o qual recaem as obrigações que estão consagradas no regime das práticas de publicidade em saúde. Quem são então estes intervenientes? São todos aqueles que beneficiam ou participam na criação, portanto, na construção, na concepção e também na divulgação de uma prática de publicidade em saúde. O regime aplica-se assim, em primeira linha, às entidades que são responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, os típicos regulados da ERS, portanto, pessoas singulares ou coletivas de natureza pública, privada ou social, que sejam proprietárias ou explorem estabelecimentos onde são prestados cuidados de saúde, ou por qualquer outra forma exerçam a sua atividade profissional por conta própria, num estabelecimento de saúde sobre o qual detenham o controle. Isto tem que ver com a noção de prestador de cuidados de saúde, de entidade responsável pela prestação de cuidados de saúde, que é utilizada pela entidade reguladora e que consta do regulamento de registros, que o meu colega André Quintino também já teve aqui a oportunidade de ir expondo convosco e apresentar num destes fóruns. Mas não só. O interveniente aqui não é somente o prestador de cuidados de saúde. Este conceito de interveniente a que o legislador recorre é um conceito amplo, alargado, que abrange também pessoas singulares ou coletivas que assumam falsamente a qualidade de prestadores de cuidados de saúde, portanto, que dizem que prestam um serviço de saúde como a aromoterapia ou a cerebroterapia, que na verdade não é um serviço de saúde, e todos aqueles que, por qualquer meio, contribuam para a construção, comunicação e divulgação da publicidade. E aqui refiro-me às agências de publicidade, aos publicitários e também aos meios de difusão. Portanto, repito, o legislador recorreu a um conceito amplo de interveniente, ao contrário daquilo que sucede ao nível do Código Geral da Publicidade, onde o legislador distinguiu as figuras do anunciante, do profissional ou agência, que concebe e executa a publicidade, e dos meios de difusão. Aqui, estas três entidades, anunciante, a profissional ou agência de publicidade e meios de difusão, são aglutinadas todas no conceito de interveniente usado pelo legislador e que é importante para sabermos sobre quem recai as obrigações que resultam deste diploma. No que concretamente se refere aos meios de difusão, cumpre ainda referir que este regime não distingue o tipo de meios, portanto, ele aplica-se a todas as práticas publicitárias, independentemente do meio de difusão usado, que
pode ser um meio de difusão mais tradicional, como, por exemplo, a imprensa escrita, a televisão, a rádio, os SMS, ou um meio de difusão digital, que hoje em dia é cada vez mais comum, e a verdade é que a publicidade se tem intensificado bastante nos meios digitais, como sejam as páginas de internet, as próprias redes sociais. Vemos cada vez mais as redes sociais a serem usadas como veículos de difusão, de promoção de atos e serviços, newsletters, e-mails, portanto, tudo com recurso aqui ao digital. Dado que o público-alvo dos meios de difusão pode ser distinto, portanto, podemos pensar nas diferentes preferências do público mais jovem e do público mais velho, se calhar os primeiros com tendência mais para os meios digitais, os segundos com uma tendência para os meios mais tradicionais, os vários suportes utilizados na publicidade têm que ser considerados e analisados de modo autónomo. Portanto, pode até tratar-se de uma mesma publicidade, que na verdade pretende difundir uma mesma mensagem na televisão, na rádio, na página eletrónica, nas redes sociais, mas vamos considerar cada um desses meios autonomamente, cada um desses suportes autonomamente, precisamente porque o público-alvo pode ser diferente. E quem são, finalmente, os utentes? Bem, aqui o utente é definido como a pessoa a quem a mensagem publicitária se dirige. Portanto, falamos aqui de todos os potenciais utentes ou clientes que o interveniente pretende persuadir e incentivar para o consumo dos atos e serviços de saúde. O utente, nos termos do Código da Publicidade, é destinatário da mensagem publicitada. Costumo destacar, quando faço referência aos utentes, e que são aqueles cujos direitos e interesses legítimos o legislador mais pretende acautelar, costumo frisar aqui a importância da empatia na relação dos prestadores com os utentes e na importância também de calçar um pouco, vestir o papel do outro, calçar o sapato do outro, como queiram, na perspectiva de que todos, desde o momento em que nascemos, tendo em vista uma boa sobrevida, todos somos utentes de serviços de saúde, mais cedo ou mais tarde todos precisamos de aceder a cuidados de saúde e, portanto, quando os prestadores de cuidados de saúde, os próprios regulados da ERSE, ou os publicitários, ou os meios de difusão estão a tratar de uma publicidade em concreto e a concebê-la, a difundi-la, devem ter em consideração se de facto estão a cumprir regras basilares como a verdade da informação, a transparência da informação, a completude também, para não deixar, não ocultar, não omitir importantes para a formação da decisão dos utentes na escolha do ato ou serviço a consumir. Dito isto, passo a apresentar-vos os princípios que estão consagrados. Portanto, feita esta apresentação das definições, passo a apresentar-vos aqueles que são os princípios consagrados no Decreto-Lei 238 de 2015 e que devem estar na base da publicidade em saúde a construir pelos regulados. As práticas de publicidade em saúde e a mensagem nelas contida deve reger-se pelos princípios da transparência, da fidedigidade e da licitude, princípios mais direcionados, estes três mais direcionados para a identificação e natureza do interveniente, mas devem também as práticas de publicidade em saúde reger-se por princípios como a objetividade e o rigor científico, estes dois mais direcionados para o teor da mensagem. Portanto, são 5 princípios que podem ser associados em 2 grupos, consoante se dirigem mais para elementos de identificação e natureza do interveniente ou
elementos relativos ao conteúdo, ao teor da mensagem que está a ser publicitada. Isto porque, por um lado, precisamos de saber quem é o responsável pela publicidade. Acho que há um interesse não só dos utentes, mas dos próprios regulados em se identificarem corretamente, para que os utentes ou potenciais utentes saibam quem é responsável por aquele ato ou serviço, por aquela ideia, por aquela instituição, por aquela marca que está a ser divulgada, promovida. É também importante que a mensagem seja, então, uma mensagem clara para garantir aqui o cumprimento das obrigações legais. Se virmos aqui mais em detalhe o princípio da transparência, da fidedignidade, os princípios da transparência, da fidedignidade e da licitude da informação publicitada, podemos dizer que eles visam garantir o direito do utente a uma correta identificação do interveniente beneficiário da publicidade, que é conhecido comumente como o anunciante, disciplinando o modo como o anunciante e as suas características distintivas devem ser apresentadas ao público. O interveniente a favor de quem a publicidade é efetuada deve então ser identificado de forma verdadeira, completa, inteligível, para que não se suscitem dúvidas sobre a sua natureza e idoneidade. Pressupondo que o interveniente visado na publicidade é prestador de cuidados de saúde, é verdadeiramente prestador de cuidados de saúde, diz o legislador que a publicidade efetuada não pode suscitar dúvidas sobre concretos atos e serviços de saúde que ele se propõe prestar, não pode suscitar dúvidas sobre os termos das convenções e demais acordos em vigor, se esse prestador detiver essas convenções. Não pode a publicidade suscitar dúvidas sobre habilitações e qualificações dos profissionais de saúde, nem sobre os requisitos de exercício da atividade e de funcionamento, muitos deles também já avisados em fóruns anteriores, o requisito de registro no sistema de registros de estabelecimentos regulados da ERSE e também ao nível de funcionamento, penso aqui na licença de funcionamento, se a tipologia de atividade exercida estiver sujeita à licença de funcionamento. Princípio da transparência. O princípio da transparência, que consta então do artigo 4, número 1 do Decreto-Lei, tem que ser lido em articulação com o Regulamento 1058/2016, porque é neste regulamento que estão os elementos obrigatórios para a correta identificação do interveniente beneficiário da publicidade. Os elementos estão aí indicados no slide que agora está a ser exibido. Eles constam do artigo 2º do regulamento, que nos diz então que há uma obrigatoriedade do anunciante indicar o seu nome ou firma, designação comercial ou social, isto consoante seja pessoa singular ou coletiva, indicar também o número de identificação fiscal e, ainda, se tratar de uma entidade sujeita a inscrição na ERSE, o número de registro, o número de licença de funcionamento, como eu disse, quando aplicável à atividade exercida, a morada do estabelecimento de saúde, se a publicidade visar um concreto estabelecimento de saúde, o número de cédula profissional e as habilitações de um profissional de saúde que seja visado em determinada publicidade. Princípio da licitude. No que concerne este princípio, o legislador determina, também no artigo 4, mas agora no número 3, que a publicidade em saúde é ilícita sempre que o interveniente, que é beneficiário da mesma, assumir a qualidade de prestador de cuidados de saúde sem verdadeiramente o ser. Ou seja, assume uma qualidade, a qualidade de prestador de cuidados de saúde, que ele não tem. Porquê? Porque lhe podem faltar habilitações académicas ou qualificações profissionais, por exemplo, se estivermos a pensar numa pessoa singular, não é? Não pode uma pessoa
arrogar-se título de médico, se na verdade nem sequer é licenciado em medicina e não tem a cédula profissional da Ordem dos Médicos. Isto só para dar um exemplo. Bárbara, queria só te recordar que temos pouco mais de 15 minutos de emissão. O tempo, Obrigado. Certo, obrigada eu, Vítor, e desculpem. De facto, o diploma é um diploma relativamente curto em relação ao número de artigos, mas depois é muito denso naquilo que, nas obrigações portanto, nas obrigações que são imputadas aos intervenientes da publicidade. Sendo prestador de cuidados de saúde, também não pode deixar de cumprir os requisitos de atividade e funcionamento. Portanto, o legislador aqui quer uma conformidade legal, não só em termos de publicidade, mas também em termos de requisitos prévios para o exercício da atividade de prestação de cuidados de saúde. O princípio da objetividade, mais direcionada então para o conteúdo da mensagem, determina que a mensagem deve ser redigida de forma clara e precisa, deve conter todos os elementos considerados adequados e necessários para o esclarecimento do utente e deve elucidar o público-alvo sobre o ato ou serviço que está a ser divulgado. Em sentido contrário, a publicidade não deve conter expressões, conceitos, testemunhos ou afirmações que possam criar perigo ou serem ameaçadores para a integridade física ou moral do utente. Não podemos esquecer que estamos aqui a lidar com a vida, com a saúde das pessoas, portanto, com bens jurídicos importantes, fundamentais. Quais os elementos da publicidade que são considerados adequados e necessários ao esclarecimento dos utentes? Esses elementos constam também do regulamento da ERS 1058/2016, no caso dos artigos 3º e 4 do regulamento. Eles estão indicados, estão aqui elencados nestes 2 slides, mas esses elementos, esses concretos elementos que têm que ser indicados e cujo elenco consta do regulamento da ERS, vai depender daquilo que o prestador decida publicitar. Portanto, ninguém é obrigado a fazer publicidade, primeiro ponto. Segundo ponto, quem pretende fazer publicidade tem que verificar no decreto-lei e no regulamento o que é que pretende publicitar e, mediante isso, quais são os requisitos obrigatórios. Se eu me quero identificar apenas como uma entidade responsável por prestar cuidados de saúde, sem dizer propriamente quais são, então eu tenho que indicar o meu nome, o meu número de contribuinte. Se eu quero, por outro lado, não fazer uma menção a mim enquanto entidade responsável, mas ao meu estabelecimento e aos profissionais de saúde que lá exercem atividade, então aí já será necessário identificar esse concreto estabelecimento e também enunciar os profissionais de saúde que são colaboradores com indicação da respectiva cédula profissional. E estes elementos podem parecer de cumprimento um pouco difícil em matéria de publicidade, que se pretende relativamente criativa. A verdade é que são importantes para o utente e são importantes para a concorrência entre entre prestadores. Nessa medida, eu acho que são importantes para todos os visados na publicidade, para todos os interessados na publicidade e, portanto, não devem os regulados descurar estas obrigações em prol de uma publicidade que seja muito persuasiva ou emotiva, até porque esta área sensível, que é a área da saúde, atendendo aos bens jurídicos em causa, não se coaduna com induções artificiais da procura, não se coaduna com assédio, coação, indução em erro, portanto, é preciso ter muita atenção e cumprir também um princípio de rigor científico, que determina que os intervenientes devem recorrer a dados e elementos aceitos pela comunidade técnica e científica, ou seja, pelo conjunto de especialistas que sejam reconhecidos pelos pares, com um saber específico e qualificado na área da saúde. Qualquer tipo de
de frase de exortação, no sentido técnico-científico, deve ser comprovada através das respectivas referências aos especialistas, aos estudos, aos trabalhos técnico-científicos que comprovem a veracidade e o rigor da mensagem. Depois, com base nestes 5 princípios e densificando-os um pouco, o regime contém um elenco de práticas de publicidade que são proibidas. Portanto, o número 1 do artigo 7º estabelece que são proibidas as práticas de publicidade que induzam em erro o utente quanto à decisão a adotar, portanto, quanto à decisão de consumir ou não consumir um determinado serviço de saúde. Este decreto-lei foi em parte decalcado de um diploma relativo à defesa dos consumidores em geral e, portanto, temos aqui no número 1 do artigo 7º aquelas que são consideradas práticas comerciais desleais enganosas, portanto, suscetíveis de induzir em erro o utente, seja por via da ocultação de informação relevante, por via de um engano causado no público-alvo ou por via de uma confusão com determinadas marcas concorrentes, com determinados sinais distintivos. Vemos que há uma relação entre estas práticas que estão elencadas no artigo 7º e os princípios, os 5 princípios que há pouco vos apresentei. Temos depois, no artigo 7º, número 2, o elenco de práticas comerciais que são agressivas, que são consideradas pelo legislador como práticas agressivas por limitarem a liberdade de escolha do utente, por induzirem o utente a um consumo desnecessário, nocivo, sem diagnóstico ou avaliação, ou, por exemplo, por sujeitarem os atos e serviços que estão a ser divulgados a jogos de fortuna ou azar. Competências atribuídas à ERSE, para além da competência regulamentar, que ficou, portanto, completa com a emissão do regulamento em 2016, o regime atribui também à ERSE competências em termos de fiscalização deste regime, portanto, e do cumprimento das suas regras, e competência ao nível sancionatório. A violação destes princípios, bem como a violação do artigo 7º, implicam responsabilidade contraordenacional dos intervenientes. E as contraordenações são puníveis com coimas que estão aqui indicadas e cujo limite mínimo e máximo diferem consoante se trate o infrator, portanto, seja uma pessoa singular ou coletiva. Prevê também o legislador a possibilidade de serem aplicadas sanções acessórias aos infratores, desde a apreensão de suportes utilizados na publicidade ou objetos da publicidade, interdição temporária de exercício de uma determinada atividade profissional, à privação de um direito ou benefício outorgado por entidades reguladoras. Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, estas competências são exercidas pelos respectivos serviços regionais de saúde. Deixo-vos, por fim, aqui para quem tiver interesse em aprofundar mais esta temática ou quiser dissipar dúvidas sobre o tema, algumas ligações úteis para a página eletrónica da entidade reguladora e aqui podem aceder, por exemplo, às FAQs, às FAQs sobre este tema, Publicidade em Saúde para Regulados, que foram publicadas no segundo semestre do ano passado, e também a um folheto informativo sobre este tema, entre 2 ou 3 artigos relevantes que já foram escritos e publicados, quer na newsletter, quer nas jornadas. Agradeço a vossa atenção e fico ao dispor para perguntas que possam ter e pretendam colocar agora. Vítor? Bem, Bárbara, obrigada pela tua apresentação. Vamos passar agora então ao período de perguntas
e respostas. Quem nos estiver a ver ou ouvir já sabe que pode submeter as perguntas através da caixa de comentários, quando a emissão está a decorrer em direto. Se alguém pretender submeter uma pergunta de vídeo, deve fazê-lo previamente através da página eletrónica da entidade reguladora da saúde. Vamos então ver a primeira pergunta que já nos chegou à caixa de comentários. A pergunta vem de Karina Ribeiro. Bom dia, tenho uma questão. Podemos colocar um antes e um depois em fotografia do paciente na nossa página da internet? Oh, Vítor, eu não sei se é possível pôr outra vez o nosso site online Claro aqui que na quero, claro que exibição. quero. Quero. É? Aqui estamos nós. Então, porque a resposta a esta questão está efetivamente numa das FAQs publicada em matéria de, portanto, nos prestadores, se me Aqui vai ajudares, mudar. Vítor, Sim, sim. Vamos obrigada. a Prestadores, menu, portanto, depois tem, prestadores, perguntas frequentes exatamente, e depois e tem perguntas aí uma frequentes. sobre publicidade, portanto, de Só publicar em novembro. saúde. São do dia Exatamente. 10 de novembro de 2023. E agora vamos saber mais. Aparece Exato, e as. terá por aí, eu não sei muito bem qual é, confesso que não consigo ver muito bem, ler muito bem, porque está muito pequenino, mas eu sei que há de facto uma resposta a essa pergunta, que foi colocada aqui pela Karina Ribeiro, e que muito agradeço. Portanto, mas posso Aqui está. resumir? É a pergunta número Pronto. 15. É Sempre é melhor. permitido, é permitido divulgar fotos dos utentes numa lógica de antes e depois da prestação de cuidados de saúde? A Pronto, resposta eu ia está no número dizer, 15. é melhor ler porque a minha capacidade de síntese, como já viram, não é lá grande coisa, mas também essa resposta está de facto muito grande. Portanto, eu posso adiantar, pode colocar fotografias de antes e depois. Primeiro, para o efeito, tem que ter consentimento dos utentes, como é óbvio, até porque se estão identificados, se a cara está visível, não é? O RGPD tem aqui algumas exigências. No que concerne especificamente à publicidade em saúde, essas fotografias podem ser exibidas se corresponderem à verdade. Por exemplo, se corresponderem a um utente que efetivamente tenha sido tratado no estabelecimento de saúde, com um determinado tipo de serviço e o resultado obtido tenha sido efetivamente, verdadeiramente aquele que está a ser ali publicitado ou difundido. Agora, se corresponder, por exemplo, a uma imagem que se foi retirar da internet, de um antes e de um depois, que não sabemos a que é que a pessoa em questão, que não é sequer identificável, foi submetida, que achamos que está bonito, vamos supor, por exemplo, um antes de uma pessoa com mais peso e de um depois com uma pessoa com menos peso. Bem, se não sabemos, até podemos achar que aquele modelo serve e que está muito bonito, mas se não corresponde à verdade, se não sabemos se efetivamente onde é que efetivamente ele obteve um serviço para ficar daquela forma, não pode o regulado, o prestador de cuidados de saúde, fazer publicidade, porque será sempre uma publicidade enganosa, não é? E aquilo que se pretende é que a publicidade seja verdadeira, portanto, que corresponda à realidade, neste caso, à realidade dos serviços e do resultado dos serviços prestados no estatuto da Karina, julgo eu. Só recapitulando, então, ela está na página da internet, na zona de prestadores. Eu tenho que olhar para outro monitor para estar Sim, os sim, sim. prestadores. Depois tem perguntas frequentes cá em baixo, é o penúltimo submenu. Depois, dentro das perguntas frequentes, aparecem 4 caixas. É a terceira caixa, onde diz perguntas frequentes sobre publicidade em saúde. Saber mais, tem aí um conjunto de E depois terá uma perguntas. resposta E a bem mais resposta a esta completa. é a pergunta número 15. É permitido Ok, divulgar e tem a resposta. Vamos à obrigada. próxima questão. José Bulhosa, é lícito que uma clínica, consultório ou hospital possa difundir a imagem de paciente ou identificação de tratamentos a que o mesmo se submeteu, tendo previamente autorização do mesmo? Isso não constitui uma autorização? Eu penso que esta pergunta do José é semelhante à pergunta da Karina, pelo menos em tese, não é? Difundir a imagem de um paciente, pode difundir se tiver autorização
do paciente, isto nos termos do RGPD, que é um diploma geral, de proteção de dados pessoais, ou a identificação de tratamentos a que se submeteu. Temos que ter aqui em conta o sigilo profissional, o segredo profissional também a que estão sujeitos os profissionais de saúde. Se o utente dá o consentimento, se autoriza expressamente esta difusão da imagem, o que diz o diploma não proíbe este tipo de publicidade, desde que, repito, corresponda à verdade dos serviços que foram ali prestados e que resultaram na tal imagem do paciente. Não sei se está aqui a referir à cara, ao corpo, a algum problema de pele, por exemplo, e queira mostrar o antes e o depois. Pronto, a realidade depois é sempre muito mais complexa do que aquilo que nós aqui, através destas perguntas, podemos pressupor. Mas sim, o diploma não proíbe a publicidade testemunhal. Nesses casos, importa também, para além do RGPD, para além do regime próprio das práticas de publicidade em saúde, importa também ir ao Código da Publicidade, ao Código Geral da Publicidade, que tem algumas regras no artigo 15, portanto, sobre a publicidade testemunhal. Muito bem, vamos a mais uma pergunta de um espectador. A Isabel Dias, sou nutricionista, gostaria de saber se posso oferecer aos meus clientes a primeira consulta de avaliação. Obrigada, Isabel. Sim, pode oferecer a primeira consulta de avaliação, desde que corresponda efetivamente a um serviço gratuito. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, o legislador, como eu disse, vê com bons olhos a publicidade, não proíbe a publicidade do curso. O que o legislador faz, quer no Código da Publicidade, quer neste regime especial das práticas de publicidade em saúde, é estabelecer alguns princípios, algumas regras que têm que estar na base da publicidade e da divulgação de atos e serviços. Ora, aqui o artigo 7º do Decreto-Lei 238 de 2015 tem uma linha onde diz que onde diz que é proibido o ato ou serviço descrito como grátis, gratuito, sem encargos ou com desconto, só num caso, portanto, se o utente tiver de pagar mais do que o custo inevitável de responder à prática de publicidade em saúde. Ou seja, é proibido se, de facto, a consulta não é gratuita, porque acoplada à consulta há a necessidade de fazer uma chamada de valor acrescentado, por exemplo, ou porque acoplada à consulta vai ser necessário adquirir um determinado suplemento alimentar que a nutricionista entende que é importante para que depois o tratamento tenha os resultados pretendidos. Portanto, se trata de uma consulta de avaliação, portanto, uma primeira consulta com a profissional de saúde, ela pode ser gratuita se isso corresponder à verdade. Importa também, Isabel, atender às regras específicas que a Ordem dos Nutricionistas possa ter instituído no que concerne aos serviços grátis, não é? Portanto, sabemos que depois, e eu já disse isso, as ordens profissionais podem ter algumas regras e, se calhar, fomentar menos este tipo de práticas gratuitas, e aí o próprio profissional de saúde deverá ter conhecimento da legislação, do código deontológico aplicável à profissão que exerce e respeitar esse código deontológico, não é? E depois já não... Essa eventual responsabilidade por infração de código deontológico não é, obviamente, apreciada pela entidade reguladora, mas pela respectiva associação pública profissional. Portanto, há sempre aqui, Vítor, a necessidade de articular vários regimes. O direito, ou melhor, a realidade que o direito visa conformar nunca é assim tão simples. Temos mais 4 minutos antes que o Instagram nos deite a emissão abaixo. Ok. Nas outras não temos esse problema de tempo. No Instagram, quem nos está a ver através do Instagram é que Peço fica limitado. desculpa, Vamos a mais uma pergunta.
Tenho uma clínica dentária, qual a informação que tenho de incluir na publicidade que faço? Tenho um website e página de Facebook. Portanto, temos aqui um exemplo prático de uma clínica dentária que faz publicidade através dos ditos meios de difusão digital. Portanto, tem uma página eletrónica e um perfil na rede social Facebook. O que deve fazer, Isabel, é, além de verificar o artigo 4 do Decreto-Lei 238 de 2015, deve também verificar o artigo 2º do Regulamento da Entidade Reguladora da Saúde, o tal 1058 de 2016, e deve, desde logo, conter na publicidade elementos de identificação da sua clínica, da clínica que pretende promover, que estão aqui elencados no artigo 2º. Deve depois, ao nível da mensagem publicitária, deve cumprir o princípio da objetividade e o artigo 3º do Regulamento da Entidade Reguladora da Saúde. Tudo vai depender do concreto ato e serviço que pretenda divulgar. Agora, ao nível da identificação da clínica dentária, é importante que conste, quer da página eletrónica, quer da página do Facebook, por exemplo, no separador sobre, conste informação específica sobre nome ou firma da entidade responsável por essa clínica dentária. Eu não sei se é a Isabel a título de pessoa singular ou se há uma pessoa coletiva responsável. Deve conter também o número de identificação fiscal ou o número de pessoa coletiva. Deve fazer menção ao número de inscrição na ERSE da entidade, ao número de registro do seu estabelecimento, portanto, da sua clínica, e também ao número da licença de funcionamento, pelo menos porque uma clínica dentária, como sabemos, é uma tipologia, portanto, de atividade sujeita a licenciamento por parte da entidade reguladora da saúde e, portanto, se quer divulgar a sua clínica, terá também que indicar expressamente o número da licença de funcionamento. Temos uma última questão, que não é possível colocá-la online. Sou uma gestora de redes sociais de várias clínicas. Queria publicitar que os estabelecimentos estão certificados ou acreditados pela entidade reguladora da saúde, uma vez que estão registados e licenciados. Como posso fazê-lo? Ora bem, o que eu posso responder a essa participante é, desde logo, que ela tem que distinguir, portanto, está aí a fazer uma confusão entre aquilo que é uma certificação ou acreditação e aquilo que é a competência de registro e de licenciamento da entidade reguladora da saúde e que é uma obrigação dos regulados. Portanto, já tivemos os fóruns sobre a obrigação de registro, na ERSE, sobre a obrigação de licenciamento para determinadas tipologias de atividade, portanto, não me vou deter muito sobre esses dois aspectos, essas duas competências da ERSE e obrigações dos regulados. Agora, a entidade reguladora da saúde, quando está a emitir, portanto, quando está a registar o estabelecimento ou a emitir a licença de funcionamento, a entidade reguladora da saúde não está propriamente indicar uma determinada característica, uma determinada qualidade ou a fazer uma acreditação. Isso não são neste momento, de acordo com o diploma estatutário da entidade reguladora da saúde. Não se inclui nas competências da ERSE. Nessa medida, não pode a gestora de redes sociais fazer menção a que qualquer estabelecimento de saúde está certificado ou acreditado pela ERSE. Isso não é verdade, não é possível e, portanto, não é verdade, porque a entidade reguladora não faz essas certificações. O que deve, sim, mencionar para identificar corretamente os estabelecimentos, as entidades, portanto, prestadoras e os respectivos estabelecimentos, é o número de registro que foi atribuído em sede de registro público, o número da licença de funcionamento. Poderá, eventualmente, até exibir, tal como tem que acontecer no estabelecimento físico, até exibir online a certidão de registro
ou o alvará da licença de funcionamento, se preferir fazê-lo, ter uma publicação específica sobre isso, mas não pode utilizar as expressões certificado pela ERSE ou acreditado pela ERSE, porque isso não corresponde às competências de registro e de licenciamento. Além disso, para utilizar autonomamente o logotipo da ERSE, eu aproveito para informar que a marca, portanto, que a ERSE tem uma marca registada, devidamente registada, e, portanto, não pode o logotipo da ERSE ser usado indistintamente ou sem autorização prévia. Também no site, Vítor, sei que existe informação sobre isso, não só nas FAQs, sobre a possibilidade de usar o logotipo da entidade, mas também haverá aí Exatamente, muito bem, obrigada, Vítor. Exatamente, estão aí contempladas as condições para a utilização do logotipo da ERSE. Aconselho quem pretenda usar o nosso logotipo, os nossos regulados, a ler essa informação e depois terão que apresentar um pedido, cuja minuta também está aí, um pedido de autorização para o uso do logotipo. Não sei se há mais questões, Vítor. Não, temos que ficar por aqui, já ultrapassamos o tempo, muito provavelmente no Instagram Deixei-te já termina. ouvir. Deixamos, acho que tem o som ativado, está tudo aparentemente normal. O que eu estava a dizer era que provavelmente no Instagram já não temos nenhuma emissão, estamos apenas no canal do YouTube e na página da Entidade Reguladora da Saúde, como no LinkedIn. Eu queria aproveitar, antes de te agradecer, Bárbara, e de finalizarmos esta emissão, de alertar os nossos espectadores, quem nos está a assistir através das redes sociais, que na próxima semana vamos ter, no dia 23 de maio, vou aqui adicionar as jornadas da Entidade Reguladora da Saúde, dos direitos e deveres dos utentes. As inscrições estão abertas através do Eventos Jornadas 2024. Está aqui já grande parte da informação. Em breve estará o programa completo, mas quem quiser se inscrever também pode utilizar a página eletrónica para proceder à inscrição destas jornadas que vão decorrer em formato webinar. Entretanto, já perdi a Bárbara, resta-me agradecer à Bárbara a sua disponibilidade para que efetuasse a apresentação deste fórum. O próximo fórum, 20 anos, 20 temas, regressa dentro de 15 dias. O tema será outra vez publicidade em saúde, mas desta vez destinada aos utentes. E obrigado a todos pela vossa participação.